Todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. No ar, Jornada Teológica, seu curso de teologia ao vivo na Melodia. Venha aprender as Escrituras e conhecer mais a Deus. Jornada Teológica com o professor Eliel Henrique. Boa tarde, meus queridos ouvintes, a todos que me ouvem e me vê. É sempre um prazer e uma honra, nessa segunda-feira maravilhosa, estar com vocês no Jornada Teológica. E hoje não estou sozinho, hoje com grandes amigos de seminário e hoje também pastores e missionários. Então é uma honra estar aqui com o pastor Luciano, sua esposa, a missionária Thaís, conversando, gente, sobre missiologia. É uma matéria que eu sei que vocês gostam, direto vocês me pedem. Já tivemos outras entrevistas e hoje aprender na prática. Eu creio que talvez missiologia, seja no YouTube ou em alguma aula que você já ouviu, parece algo muito distante, algo muito além-mar, algo que só os escolhidos fazem. Mas você vai aprender que missiologia parte do coração, parte do Espírito de Deus, para homens e mulheres que ouvem e obedecem o chamado. Amém? Mas vou pedir para o nosso pastor estar orando para que abençoe essa aula. Vamos orar então. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por mais uma tarde abençoada, que o Senhor está conosco aqui, meu Pai eterno, compartilhando um pouquinho daquilo que nós vivemos, daquilo que queremos fazer para o Senhor. Que o Senhor continue, meu Pai eterno, nos abençoando nessa tarde e que clareia, meu Pai eterno, os nossos entendimentos e o entendimento daqueles que estão nos ouvindo. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o dever da nossa aula, vocês sabem, caneta, papel e Bíblia. Não esqueça, o passaporte de todo aprendizado é a palavra de Deus. Nada vai substituí-la, tá bom? Então, você também hoje, gente, por isso que eu falo, você que é solteiro, arruma casar, meu povo. Eu na aula aqui, ó, Jonathan, traz água pra mim, ó. Jonathan, pelo menos me sobrevive com água. A esposa hoje, ó, fez um cafezinho, olha aqui. Vocês aí, não sei se vocês já tomaram um café, comeu um negocinho, vai lá agora, faz um cafezinho, um bolinho, reúne a família e vem ter essa aula de gente gratuita, gente. Um curso de teologia gratuito. E tu tá aí dando preguiça? Então vamos embora pra aula, né? Jonathan, solta o slide e vamos embora. Gente, a aula de hoje, ô Jonathan, dá uma consertada na câmera aqui pra gente. Joga, ou vem mais pra cá, Lu, vem cá do meu ladinho aqui. Aí, foi. Joga aí. Calma aí, gente, que ao vivo é assim mesmo. Vai consertando tudo. Aí, ó, fechou. Foi? Foi. Beleza. Seguinte, queridos, hoje a gente vai falar sobre missiologia. E eu tô aqui com um casal que é missionário nato, né? Estudamos juntos, não no mesmo período, mas tivemos ali várias oportunidades de estar junto, várias experiências junto, e as melhores também se fazia na mesa com lindos empadões, né? Então vocês aí que ficam me pedindo, eu quero ir pra Família Delta. Vamos pra Família Delta, vamos comer empadão junto. Então hoje a matéria é missiologia, gente. Já estudamos aqui na aula que missiologia é um termo do grego que vem mission, que é a missão, e logia, que é estudo, ou seja, nada mais nada menos que é o estudo de uma missão. Já trabalhamos a ideia que Mateus deixa claro que missiologia é o estudo daqueles que vão. Mas aí vem eu, pastor e missionário. Todo mundo entende, infelizmente na igreja, 99,9%, não vou generalizar, entende que missão é algo Europa, África, Índia, sempre algo além-mar. Né? Qualquer um que está aqui não é missão. Então é algo que eu acho muito perigoso. Eu queria trabalhar, assim como o slide que vocês estão vendo, vocês podem perceber ali a janela 10x40. Ficou muito famoso ali, as portas abertas, por fazer um curso, né, voltado a esse cenário, a galera perseguida. Mas pastor e depois a missionária, como você olha a missão hoje? O que é missão para o pastor Luciano? Bom, missão hoje para mim é um dever de vida. Foi falado sobre a questão da missão na janela 1040, Europa e outros países que são importantes, né? Existem pessoas necessitadas, mas no Brasil a gente tem 8 segmentos não evangelizados também que precisam ouvir de Cristo. E nós abrangemos, falar um pouquinho
Só para iniciar o nosso papo, nós abrangemos 2 povos não alcançados dentro do Brasil, que são os sertanejos e os quilombolas. Então, dentro do nosso país, existe uma grande quantidade de pessoas, algumas que nunca ouviram falar de Jesus. E que Deus ministrou em nossos corações para que a gente fosse até esses povos para compartilhar o amor de Deus com eles. Thaís pode falar um pouquinho também sobre esse desejo que foi junto, né? Que foi conosco, foi um chamado para o casal. Sim, para mim, missões ela tá como um estilo de vida. Não tem como você ser cristão e você excluir isso da vida, né? Então, assim como a gente precisa ter uma vida, né, cristã, um estilo de vida e de santidade, a mesma coisa é com missões, né? O cristão, ele precisa ter isso como um estilo de vida. Não só como algo fora do contexto ou algo que eu só coloco ali para fazer em alguns momentos, né? Mas precisa ser um estilo de vida, né? E eu costumo dizer que eu sou uma pregadora de uma mensagem só. E essa sempre vai ser minha mensagem. Sim. Né? Eu posso falar de qualquer outro tema, mas eu sempre vou voltar para missões. Porque é um estilo de vida que eu escolhi viver. Né? E esse chamado, né? As pessoas muitas vezes têm essa questão de eu fui chamado por Deus, né? Alguns têm até a convicção e tudo mais, né? No nosso caso a gente viu uma brecha e viu que era essa e viu a necessidade e a gente abraçou essa necessidade, né? Então eu digo para hoje qualquer pessoa, né, que queira fazer alguma coisa para Deus, faça. Você tem um celular na mão, faça. Você tem internet, você tem acesso a tantas informações. E você pode pesquisar, que você vai ver o quanto aqui ainda no Brasil, até na sua cidade, né? Hoje a Bahia, né? A gente achava que não, né? Que não era tão carente assim. Mas hoje a gente percebe o quanto tem pessoas na Bahia que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Ou seja, pertinho da gente tem pessoas que estão nosso pedindo lado. E a gente acha que tem que ir para a África. Lembrando sempre, queridos, que quando a gente fala dessa forma, sempre nas minhas aulas eu tento não ser de forma taxativa nem pejorativo. Mas a gente sabe que muitas pessoas dão ênfase em lugares que precisa, claro, a África, a Índia, todo o mundo, né? Não é à toa que Mateus 27 é uma ordem universal, não local. Vá para todos, o mundo inteiro. Mas, talvez do lado, a sua vizinha está precisando ouvir de Jesus, e por vários motivos que você pode dar, como teologia para pastor, missão é para quem foi para seminário, né? Várias desculpas que a gente pode dar. Talvez a desculpa vai acabar hoje com o que você vai ouvir aqui. Mas, Jonathan, joga mais um slide aí na tela. Pode colocar mais um, você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, daqui a pouquinho pelo YouTube também, e também as demais plataformas, seja para Android ou iPhone, iOS, né? O iOS ali, fica ligadinho, que hoje tem muita coisa boa. Mas, pastor Luciano, engatando, como a gente estava falando, a gente teve um momento junto ali no seminário SDC, Servo de Cristo. Eu entrei com minha esposa em 2018, se não me engano, 2019? 2019 a gente entrou. Vocês já estavam no segundo, terceiro ano, né? Terceiro ano. Mas a gente teve bons momentos ali. E agora tá o momento de você se apresentar ali. Eu coloquei a foto de vocês. Vocês estão bonitos, olha ali. Tá aí, botei vocês ali. Coloquei, nem vi a foto, só joguei. Mas eu coloquei ali, gente, uma frase, né, que eu acho que define todos nós que estamos nessa mesa. Minha esposa, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. E todas, gente, você não precisa saber grego não, tá? Todas é todas mesmo. Não tem distinção, não. Então, se alguém quiser te iludir dizendo que todas é um lado ou outro, não é. Todas, em grego, hebraico, é todas. Mas, pastor, bom missionário, fique à vontade. Fale um pouquinho de vocês como pessoas, ministério, dons, talentos. E vamos para cima. Fique à vontade. Bom, como já foi dito, eu sou o pastor Luciano, missionário e pai da Ohana, esposo da Thaís. Estamos no campo há 4 anos, estamos no sertão da Bahia há 4 anos, exercendo aquilo que foi direcionado por Deus. Eu acho que o mais importante quando a gente fala de missões, para onde nós vamos, para que povo nós vamos, é importante a gente ter a direção de Deus. Se você tem a direção de Deus para aquilo que você está fazendo, vai dar certo.
Envolve muita emoção, envolve muita coisa, muito sentimento, essa questão de missões, mas a gente tem que firmar naquilo que Deus direcionar pra gente, naquilo que Deus falar em nosso coração. E essa missão, o sertão, surgiu em meu coração no 2º ano de seminário. Estudando no seminário SDC, e no 2º ano, em oração, Deus tocou para que eu pudesse orar por esse povo. E incrível que pareça, nós estávamos assumindo o grupo de oração da África, porque não tinha uma liderança. Então é o que todo mundo pensa, né? Vamos para África, sim. Vamos para África. Como diz um pastor amigo nosso, né? Você é quase um produto orado, né? Então. E a gente assumiu esse grupo da África, estávamos orando pela África, mas quando Deus colocou isso em nosso coração, logo depois a gente foi para a prática. Pegamos a caravana, né? Fomos para o sertão para conhecer. E a Thaís, ela conta uma coisa interessante, porque até então a direção que Deus tinha dado foi só para mim. Um pessoal não tinha confirmação para ela. E ela vai contar como que foi para ela essa confirmação do sertão, né? Como que surgiu no coração dela. Sim. Assim, a gente se dispôs, né? A pesquisar. Que até então o nosso alvo era os quilombolas. E a gente não conhecia ao certo o que era, né? E aí a gente começou a pesquisar e viu que a maioria das comunidades quilombolas, elas estão localizadas no sertão da Bahia. E nisso a gente começou a orar. Ele tinha falado a respeito, né? É óbvio, casada com ele, eu vou seguir ele. Vai seguir, é lógico, pra né? aquilo que ele for fazer, eu tô junto. Mas era aquele tô junto por ir, né? Não tinha emoção nenhuma de querer fazer isso. Até que fomos para essa caravana e num dia a gente indo para uma comunidade, no ônibus, né? Deus falou comigo a respeito do sertão. E eu falei com ele o seguinte: olha, eu venho, mas o Senhor vai ter que fazer isso, né? Porque eu tinha alguns problemas também sim. de saúde e tal. Tinha que ser uma certeza, né? Um deles é que eu não poderia pegar mais de 15 minutos de sol. Meu pai, vai no e sertão. E aí vai pro sertão. É o dia inteiro. Alérgica a suor, né? O meu próprio suor era alérgica. E aí eu deixei meus critérios pra Deus. Né? E naquele dia eu decidi que eu iria, né, voltar pro sertão, né? Então foi algo que eu fiz um voto com Deus, né? De querer voltar depois e fazer, né? E hoje a gente tá aqui, 4 anos. Isso aí. Nós somos natural de Nova Viçosa, Bahia, Terra Boa. Já ia perguntar extremo isso aí. sul da Bahia. Nós somos natural de lá. Nossos familiares estão todos lá. Então minha filha só vê os avós uma vez por ano, quando a gente sai de férias. Mas é gratificante pra gente fazer aquilo que Deus pediu pra gente fazer, né? Tem as dificuldades, tem as barreiras, mas é gratificante no final. Sim. A gente olhar e falar assim: estamos fazendo aquilo que Deus determinou que a gente fizesse. Um detalhe que eu vejo, e a gente no seminário, a gente conversava muito sobre isso, né, na mesa, essa coisa do chamado. Como que, pra você explicar um pouquinho, mas algumas pessoas confundem muito. Será que alguém tem que me falar meu chamado? Será que eu tô ardendo, né? Tem gente que tem medo. Esse negócio de arder no coração é o quê? É emoção? É o diabo? Né? A gente aprendeu uma frase que eu carrego até hoje, né? O saudoso pastor Baião, que faleceu, ele dizia que o diabo nunca vai colocar nada honroso em seu coração, muito menos missão no coração, né? É sempre Deus falando e você que não tá afim de obedecer. Então, essa chama no coração, como você falou, foi uma transição de África pro Nordeste, né? Tá bem distante. Mas hoje, você acha que o que ardeu foi a região ou o povo que você está ajudando? Ou ambos, né? Então, eu acredito que seja ambos, mas o mais importante são as pessoas. As pessoas em si. A carência das pessoas de ouvir falar de Jesus. E sempre quando se monta uma caravana para o sertão, que as pessoas vão para o sertão para fazer evangelismo, eu costumo dizer para eles assim: vocês vão ser mais abençoados do que vocês vão abençoar. Porque Sim, o impacto vai receber que eles muito têm, mais, né? Nossa, o impacto que eles têm de falar para uma pessoa de Jesus e a pessoa falar assim: eu não sei quem é esse, eu não conheço Jesus, eu nunca ouvi falar. Ou já ouviu falar, mas muito distante. Então, eu acredito que é povo, né?
A ordem de Jesus foi para a gente fazer discípulos. A gente tem que cumprir essa ordem de Jesus de fazer discípulo. A ardência num coração pode acontecer? Pode. Mas eu acho que é muito pessoal. Sim. Algumas pessoas vão ter um chamado pessoal. Mas isso, ao mesmo tempo, como você falou, é muito perigoso. Essa questão da emoção de falar, Deus me mandou ir. Sim. E pode ser uma emoção, né? Mas é muito pessoal isso. Tem que ser em base de oração e pedindo direção a Deus. Perfeito. Gente, como eu sempre abro nas aulas, né? Em algumas aulas você tem interagido pelo nosso grupo. Como eu já falei, vocês querem fazer parte da família Delta e da Jornada Teológica. Temos nosso grupo aqui de WhatsApp. Mas hoje também eu quero que vocês interajam. Então liguem para a rádio ou aqui para o nosso grupo e venha fazer uma pergunta ao vivo. Lembrando, Jonathan, da última vez, aquela moça ganhou o livro e não veio buscar. O livro está aqui, gente. Já vou passar para outro. Como vocês sabem, é o mantra da família Delta. Eu gosto de investir na sua vida. Então, fique tranquilo que eu não vou te vender nada. Pelo contrário, quero dar para você um livro. Mas nem tudo é de graça, né, gente? Nem a graça de Jesus saiu de graça, né? O Cordeiro teve que morrer na cruz. Você, para ganhar um livro, automaticamente precisa ligar para a rádio, fazer uma pergunta para os missionários aqui. E assim você já venha buscar seu livro, que vai ser uma honra te conceder, tá bom? Interessante. Você falou sobre esse presente aí do livro. Sim. Ontem a gente batizou uma mulher de 45 anos que há 2 anos atrás, a gente fazendo um programa de rádio, ela ligou para a rádio, a gente estava sorteando uma Bíblia. Ela ligou para a rádio, ela ganhou essa Bíblia. A gente foi entregar essa Bíblia para ela com o intuito de evangelizar. E ela se batizou ontem, 2 anos atrás. Ela ouviu o programa, ganhou a Bíblia, a gente começou a discipular ela e ontem ela foi batizada. Tudo através da rádio, que a gente tem um programa chamado Reviva. Então, é um testemunho muito bom e é uma ferramenta espetacular, né? Tudo que a gente puder usar para levar Jesus para as pessoas, a gente tem que usar. E lembrando, pegando um gancho de ferramenta, a gente falou de um seminário, né? O mesmo seminário no qual eu me formei, vocês também se formaram. Mas hoje, pode passar mais um slide, Jonathan? Hoje, qual é o trabalho? Quem sustenta vocês? Porque não adianta a gente falar de missão, falar assim, tá, mas e aí, o que faz na vida? É que faz. O que faz? O que missionário come? Missionário é o quê? Extraterrestre? O que ele faz? Então, fala um pouquinho, né, desse nome que a galera tá vendo aí no slide, o que é a famosa AMES, né, do saudoso presidente Washington Veloso Ramos, Washington Ramos, se não me engano o nome do rapaz aí. Mas fale um pouquinho sobre a AMES, como é que é esse projeto. Então, a AMES a gente conheceu através do Seminário STC. O Seminário STC nos direcionou para a AMES, então a gente foi para o sertão através da AMES. A AMES significa Agência Missionária de Evangelização no Sertão. Então a AMES trabalha apenas no sertão, seja Bahia, Piauí, entre outros estados, mas é só com os sertanejos que a AMES trabalha. E dentro da AMES, ela é um trabalho muito amplo. O principal é o evangelização, mas dentro da AMES tem uma parceria com o Instituto Águas Vivas, que existem 4 pilares que é trabalhado, que é saúde, educação, esporte e geração de renda. Então é usado esses quatro pilares para alcançar pessoas. E depois vocês vão ver alguns trabalhos aí no slide do que é feito nessa agência missionária para a gente chegar até essas pessoas. Além do dia a dia, né, que a gente faz. Tem um aluno do Jornada Teológica que acabou de mandar mensagem aqui para a rádio. Joga de novo aí na tela, Jonathan. Um beijão aí pro Carlyle Braga. Tá perguntando assim, ó. Como foi o chamado de cada um de vocês? Ou seja, de forma individual. Tá? E se quiser já responder, como foi para você, não só o chamado para o sertão, mas de forma individual. Ser uma missionária, querer isso. Porque talvez você podia ser apenas uma esposa, ou talvez trabalhar em alguma coisa. Por que isso, missionário? Por que essa ideia de ser missionário? Não acredito que não foi algo, como se diz, eu escolhi ser, né? Eu acredito que todo cristão tem que ser missionário. É o que eu acredito. Né? Jesus, ele foi
um missionário. Sim. Então, eu acredito, se eu sou seguidora de Jesus, eu tenho que seguir aquilo que ele fez e aquilo que ele fala, né? Então, para mim, sempre foi muito claro isso, né? E a gente casou, na verdade, por conta de ministério. A gente não casou, né, com aquela, vamos fazer feliz um outro, construir uma família. Nosso intuito era construir um ministério, né? Vamos ter realmente um ministério. A gente se converteu, sempre fomos muito envolvidos, né, nas igrejas a quais a gente congregou, né, que a gente teve várias mudanças de cidade. E a gente sempre teve muito envolvido, né, com a obra. Então, pra mim foi não foi nada sofredor, não foi nada desafiador, só seguir mesmo aquilo que Deus já tinha colocado no meu coração. Perfeito. E pra você, como é que foi essa questão? Então, eu me converti na primeira igreja batista. 4 meses depois eu me batizei, mas desde o momento que eu me converti, que eu aceitei Jesus, eu já entendi que eu precisava fazer alguma coisa, né? Não estagnar, mas eu precisava fazer alguma coisa. O tempo foi passando e algumas coisas tinham que acontecer até chegar a esse ponto que a gente foi para o seminário, e o seminário falava muito sobre missões, né? Na verdade era o tempo todo, né? Era missões, no café, no almoço, no jantar, sobre missões. Isso começou a crescer dentro de nós. Nunca olhei para quais seriam as nossas necessidades no campo, nunca olhei. Eu sei que Deus sempre me supriu. Desde quando eu me converti, eu nunca passei necessidades estando com Deus, né? Ele sempre me manteve. Então, o sertão, a gente encontrou a AMES, mas Deus colocou a AMES no nosso caminho, mas independente era uma coisa que a gente iria fazer forte, né? De qualquer maneira. Se fosse sozinho, por conta própria, mas a gente iria fazer. Não é uma coisa pesada pra gente, não tem sacrifício. Eu acho que hoje a galera se empolgou e a galera tá mandando mensagem, tá? Maria Eugênia, outra aluna nossa, fez uma pergunta pra você, Thaís. Qual foi o seu primeiro desafio no sertão? Seu primeiro, que fala assim, isso aqui pra mim foi desafio. Entender que missões não é pra menina. Essa é a primeira coisa. Né? Porque quando você tira isso da sua cabeça, de que você está num campo missionário e você está ali como uma referência, né? E você tem que aprender... Você não é mais um discípulo, agora você está discipulando, né? E aí você tem que aprender a lidar com as suas emoções, né? Que nem tudo mais vai ser resolvido do seu jeito, né? Então, entender que missões não é para meninas. É preciso ter amadurecimento. Mas teve alguma ocasião, alguma coisa que você sentiu que agora você já não era mais aquela menina do seminário, agora era a mulher do campo missionário? Você tem alguma experiência específica? De estar à frente, né? Porque, só de estar ali na... porque você estando em uma igreja, você tem ali uma proteção espiritual dos seus líderes, né? Dos seus pastores. No seminário é a mesma coisa, a gente está cercado muita ali gente, de pastores, né? A gente na época tinha 12 pastores praticamente. Mais obreiro. E mais os obreiros, você tinha pessoas, tinha discipulado de casais, né? Então você estava protegido em uma bolha. E quando você sai... Não, você que agora vai fazer isso. Então, pra mim, isso foi muito desafiador, né? E primeiro, que quando veio essa ideia, né? Agora a gente vai pro sertão e vai fazer isso, aquilo, outro. Me veio muito temor no meu coração, né? De falar assim, Deus, depende de mim essas pessoas agora. Do que eu vou transmitir para elas, né? Então, veio uma responsabilidade muito grande, né? De você... ter que crescer nessa questão, né? De você ter que mudar algumas atitudes, né? É como eu costumo dizer, né? Eu não falo mais o que eu deveria, não visto mais o que eu gostaria de vestir. Sua vontade vai rala abaixo. Você morre. É verdade. Morre pra si mesmo. Gente, então, Maria, Carlyle, é uma honra dizer que vocês ganharam o livro. Fiquem à vontade, tá bom? Essa semana, vocês têm até sexta-feira para bater ali no escritório da família Delta, para que vocês ganhem seu livro e investir em conhecimento. E lembre, gente, conhecimento não é para si próprio. Temos aqui 2 casais, vocês têm a minha vida, passamos um bom tempo no seminário e ninguém está ficando para si próprio. Tá? Como a missionária Thaís falou,
Quando você tá à frente de algo, você sente que, rapaz, cadê todo mundo? Não tem ninguém mais pra orar por mim, não? Você lembra que agora é você que ora, é você que faz, é você... É como o pastor Baião sempre dizia, né? É você que intercede, é você que sente dor, não é mais alguém que faz isso por você. Não que não tenha, né? Mas agora é mais você... Mas aí, você falando nisso, hoje, para qualquer missionário, falo para vocês, porque a gente convive com missionários, né? Sim, sim. Principalmente ali na nossa região, né? O maior desafio de todo missionário é a solidão. A solidão. É o mais temido, porque realmente você sai dali de onde seu convívio, né? De onde você está, no meio da sua família, né? Da sua parentela, e você vai para um lugar desconhecido, né? E quando chega lá, gente, por incrível que pareça, as pessoas somem. Sua família vai sumir, não, seus amigos, eles, sei lá o que acontece, mas todo mundo some, entendeu? Então, eu acho que se você conseguir vencer essa questão, né, da solidão, você consegue qualquer outra coisa, né? Porque o maior desafio, muitos missionários voltam por causa realmente da solidão. Por causa da solidão. E é interessante que uma coisa eu vi isso no seminário, né? Uma coisa é viver e ver que não é brincadeira, não é fraqueza. Ele foi fraco. Que eu lembro que eu ouvia muito isso, né? Tal pessoa voltou, mas é fraco. Mas ninguém sabe como é que é a dor. E ampliando essa pergunta para você, pastor, qual foi então o seu primeiro desafio? Que você falou assim, rapaz, o que eu tô inventando? Você sentiu que foi difícil, mas você passou isso aí tranquilo. Então, não passei ainda não, eu continuo na luta. é esse peso espiritual, que agora é você que está responsável por aquelas pessoas, né? Você por orar por elas, levar a mensagem para elas. É um desafio muito grande. São pessoas que olham para você e vê uma referência, né? Então, se você escorregar em alguma coisa, elas não estão olhando para você. Thaís falou sobre a solidão no campo, mas tem outra questão muito importante, que é os casados no campo. Se não tiver a mesma visão, não fica no campo. Se a esposa não aceitar ou não sentir que aquele chamado é os dois, né? Que tem que ir, não fica no campo. E a gente fala isso porque o que acontece no nosso meio é casais voltando porque não se adaptou, a esposa às vezes não se adaptou. Então, o seminário ajudou muito isso. Sim. A gente passou 3 anos lá junto, que tinha 24 horas convivendo junto. Nossa. Então, essa temática é boa, né? O seminário ajudou muito essa questão do convívio em casal, porque quando chega no campo missionário, como a Thaís falou, Thaís foi para lá grávida da Ohana. E o pessoal falava, vocês vão pra lá, Thaís grávida, aí o pastor Jesus. É doido. E lá não nasce ninguém, não? Será que é só aqui que nasce? Vai mudar nada, não? Não vai mudar. Lá tem hospital, nasce pessoas também. Então, aí quando a gente, por exemplo, Thaís fez o aniversário de Ohana de 1 ano, quem que a gente vai chamar pro aniversário? Os missionários. Aí só os missionários mais próximos, né? Porque pessoas mesmo a gente não conhecia poucos, então 3, 4 pessoas, mais os missionários. Família tudo longe. Então, quem não tem essa certeza acaba ficando desanimado. Sim. Por causa dessa questão da solidão no campo missionário. Queridos, deu nosso tempo de intervalo. Então, você aí que está vendo essa história, está sentindo no coração. E não... Tem um detalhe de um autor chamado C.S. Lewis, a gente lia muito no seminário, né? E ele diz em um livro chamado Abolição do Homem, que não tenha medo da emoção. A emoção foi constituída por Deus. Só sabe equilibrar ela com as coisas certas. Mas se você talvez se emocionou com a história, você sentiu, lembrou de alguém, se você talvez falou, rapaz, sou eu, mas eu tenho medo, fica ligadinho, a gente ainda vai falar mais um pouquinho sobre missão. E lembre, missão não é romântica. Se fosse romântica, tinha 1 bilhão de gente fazendo. Não é romântica, mas é o maior romance que a gente podia ter do evangelho, é a missão. Por mais que alguns sejam mais difíceis que outros mais fáceis, mas todo mundo passa dificuldade. Então, fica ligadinho aí na Jornada Teológica. Até daqui a pouco. Um beijo do seu professor. Seu dinheiro fácil de aprovar. Venha pra cá, empresta em seu lugar. Menos juros, fácil de pagar. Venha pra cá, empresta em seu lugar. Na Empresta você pode
Empréstimo para o servidor, que é muito fácil. Atendimento em loja, site, aplicativo. Empréstimo consignado, pensionista aposentado. Na Emprestar sem complicação. Seu FGTS vem sacar, as contas cê vai pagar. A Emprestar é a solução. O seu dinheiro fácil de aprovar. Venha pra cá, Empresta é seu lugar. Menos juros, fácil de pagar. Venha pra cá, Empresta é seu lugar. Na Empresta você pode. Na Empresta você pode. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro, telefone 3421-2734. O colesterol alto pode matar e os cuidados devem começar na infância para evitar graves problemas na fase adulta, como doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Crianças entre 2 e 8 anos que possuam pais ou avós com históricos de doenças cardíacas ou de colesterol alto devem ter seu colesterol dosado. Entre os 9 e 12 anos, toda criança deve ter seu colesterol avaliado. Se o LDL colesterol ou colesterol ruim de seu filho estiver acima de 130 mg por decilitro, procure seu pediatra ou endocrinologista. O colesterol alto de seu filho não é brincadeira. A infância e a adolescência são fases importantes na prevenção das doenças do coração. Sempre digo, aqui é rápido, gente. A gente não perde tempo, não. A gente quer que vocês aprendam, desenvolvam e cresçam na graça e sabedoria. Gente, aí, ó. Vocês estão vendo na câmera? Dá um oi, peraí, já tá aí mesmo? Aqui, ó. Dá um oi aqui na câmera. Aqui, vem cá, vem cá. Vem aqui na câmera. Dá um oi aqui, ó. A princesa dos missionários tá aí, ó. Oi, princesa. Dá um oi pra galera. Ela acordou, tá, gente? Então relaxa aí que ela tá querendo falar com ninguém, não. Mas, gente, é sempre muito, muito importante também essa ideia de filho, né? Como você citou a ideia do campo. Mas ali tem algumas fotos que alguns estão vendo aí na TV, estão vendo aí no Facebook, na rádio. Estão vendo que parece que é um trabalho também muito parecido com Atos, de casa em casa. Sim. E alguns acham que missionário é chegar com o igrejão, vambora, e não sabe que é de pouquinho em pouquinho até formar algo forte, né? Concreto. O que são essas fotos aí, missionário? Então, o nosso trabalho de terça a sábado, nós estamos nas comunidades. Todos os dias a gente vai para as comunidades para fazer evangelismo de casa em casa. Uhum. Fazendo até uma propaganda aqui, é uma intenção que eu tenho de lançar um livro chamado De Casa em Casa, Ixi. Falando sobre essas experiências. Já, vamos acelerar isso aí, viu? Vamos acelerar isso aí, viu? Então, de terça a sábado, nós estamos nas comunidades evangelizando, passando nas casas do pessoal, e no domingo a gente faz o culto na cidade, que é na igreja. Então, a gente tem a rotina de terça até sábado, todos os dias, em povoados diferentes. Pronto. E eu tô vendo a imagem ali de um senhor ganhando Bíblia. Como é que funciona isso? Vocês têm um parceiro? Essa parte de Bíblia, um lugar não tem Bíblia, como é que faz? Então, a gente está sempre buscando parceria para a doação dessas Bíblias, porque é uma coisa muito barata para você comprar para si mesmo, mas quando você fala de quantidade e contínua, se torna um valor maior. Então, a gente está sempre buscando parceria, pedindo ajudas para compra dessas Bíblias para doação. O Instituto AMES, eles têm um projeto que são Bíblias em áudio. Sim. Então, para quem não sabe ler, a gente faz a doação desse radinho que é carregado via solar ou energia. Eles ficam ouvindo mensagens e a própria Bíblia ali. Mas os que sabem ler, a gente procura doar a Bíblia.
E aquela outra foto ali, a anterior, aquele senhor ali, é uma casa que a gente já visita há um ano, mais ou menos, a foto anterior. Do lado, eles são um casal católico. Católico, apostólico, romano, praticante. E a gente, depois de um ano evangelizando, pregando, a gente foi fazer o apelo porque a gente viu a abertura que eles tinham pro evangelho. E aí o rapaz falou para mim, eu já sou cristão. Eu falei, nossa, que maravilha, hein? Mas nós somos cristãos da Igreja Católica. Nós somos líderes dos casais lá. Já tinha um ministério ainda. Só que a gente não pratica questão de idolatria e essas coisas a gente não pratica. Mas nós já somos cristãos. E nós continuamos esse trabalho aí com ele. Entendendo que mesmo dentro da Igreja Católica, se ele continuar com essa intenção de pregar a palavra, vai dar certo uma hora. Sim, e até aproveitando o gancho, vocês aí vão fazer um desafio aqui do Jornada Teológica. Você, querido pastor de Vitória da Conquista, empresário, que consegue e pode entender missão. Vamos juntar, né? O que não falta é gente, se falar que Bíblia é caro, eu conheço uns 2 sites, tá? Tem um site, já vou deixar a dica aí, ó, empresário, já tô te adiantando, ó. Você abre o Google, bota lá, Livraria Família Cristã. Vai botar Bíblia Slim. Ela é R$19, tá bom? Se comprar a caixa com 10, vai ficar em médio em R$110, R$111. A última vez que eu olhei, isso tem um mês. Então, vamos fazer uma campanha aí, se reunir e sempre ajudar em missões, tá bom? Mas, missionário Thaís, tem algumas da foto ali que eu tô vendo ali sobre uma casa. Vocês estão em casa, né? Como o pastor falou. Hoje em dia, tem algum trabalho específico para mulher, para jovens? Como é que é essa parte para mulher? Porque eu creio que normalmente quem está me ouvindo, tem uma boa parte mulher, né? Quer entender, mulher tem essa força na missão? Como é que funciona? Tem sim, né? E a gente está em um contexto onde a mulher ela não é valorizada, né? E, então, muitas sofrem violência domésticas, sim, né? Tem muitas com casos de abuso, né? Então, a gente faz essas visitas de casa em casa, né? Funciona assim, a gente chega com evangelismo, né? A primeira vez. E aí, para dar continuidade, para dar assistência àquela família, a gente começa um projeto chamado Casa de Paz, né? E a gente tem ali 5 ministrações sobre este assunto. E dali a gente vai para chegar até o apelo, né? E a pessoa, se ela aceitar a Jesus, né? A gente começa o trabalho com ela. E hoje, né? Lá eu desenvolvo o projeto Chá de Mulheres, né, que é um chá com propósito. A gente faz normalmente uma vez no mês com mulheres e a gente aborda esses temas, mas na questão da valorização das mulheres. Sim. Porque às vezes não é nem por conta dela sofrer essa violência doméstica. É por ela já aceitar isso, que veio da mãe, da avó. E aí ela se mantém naquela posição, né? Mas ela entender que ela é uma pessoa amada, né? Que Jesus a ama, que o Jesus a lhe tem como preciosa. Né? Delas entenderem isso, de que ela não é qualquer coisa, né? E lá tem muito disso, né? A gente tem casos, né, de meninas de 13 anos casando com um homem de 40, né? Parece uma coisa tão distante, né? Só para sair da realidade, daquela pobreza, né? Às vezes nem é pobreza, nem é, né? Mas é mais para trabalhar com isso, a valorização. Porque as mulheres lá, elas não entendem isso. Elas se colocam em uma posição bem inferior, acha que é nada, né? E a gente vê o que Satanás faz, né? Ele aprisiona a mulher e trata como um lixo mesmo. Então, o intuito desse chá é para trabalhar isso com elas, né? Tanto que a gente tenta fazer o máximo possível de capricho. Sim, para elas são importantes, né? Para elas sentirem que elas são importantes, né? E a gente ensina, né, para elas a questão de limpeza de casa, coisa mais básica possível, né? Como montar uma mesa, né? Como se cuidar, mas para trabalhar isso com elas. Algumas aulas passadas, eu sempre costumo dizer, né? Hoje, com essa onda do feminismo criada ali no século XIX, século XX, criou muita ruptura de que a Bíblia é machista.
a Bíblia acaba com a mulher. E a gente veio com uma série de mensagens, né, de aulas sobre Maria Madalena. E como que a Bíblia é bonita falando sobre mulher. Né? Numa outra aula eu havia falado que ali, desde Gênesis, já começa mostrando o papel da mulher. Palavra auxiliadora na rua, né? Aquela que auxilia. Olha que lindo em hebraico, você mulher que está escutando aí. Significa aquela que tira do buraco. Ou seja, desde o começo, Deus já estava dizendo assim, ó, o homem vai cair, ele é fraco, ele é burro, e quem vai tirar é a mulher. Ou seja, a potência de tirar, de dar a mão, e na rua em hebraico, literalmente fazer esse gesto aqui, ó, puxar, é da mulher. Depois você tem discípulas femininas de Cristo. A primeira pessoa a ver ele, uma mulher. A primeira pessoa ele dá uma promessa, uma mulher. Então, a mulher tem um papel muito forte. Você que sente, né, de pregar, de falar, não fique tão acanhada por versículos mal colocados que você aprendeu a vida inteira na igreja ou que você ouviu no YouTube. Aprenda a estudar um pouquinho a Bíblia. Entenda que você tem um papel, tá, como mulher de Deus e serva de Deus no campo missionário e também na sua casa. Talvez aí do lado tem uma mulher, alguém passando a dificuldade, você pode dar uma palavra, dizer o quanto que ela é importante, preciosa para Deus. Você está com vergonha e você está ouvindo de uma missionária, em um lugar bem distante, com pessoas que realmente estão passando algo doído, e você está encontrando uma palavra para falar para eles. Mas pegando só o gancho dessa foto, pastor, ali tem algumas crianças. Tem alguma coisa a ver com o projeto próprio da AMES ou foi uma estratégia que você viu que daria para fazer? Então, esse aí é o pilar da AMES de esporte, a escolinha de futebol. Essa escolinha de futebol aí a gente fazia num povoado bem carente. Então, essas crianças aí todas são de um povoado. A gente está no meio do mato aí. É um campinho careca. Sim. Não tem nada ao redor aí. Colocaram a rede e foi. Exatamente. A gente levou a rede, a bola, e a gente começa a dar essa aula para essas crianças. E é claro que o intuito da gente é ensinar cidadania, ética, educação para essas crianças. O futebol é só um meio. Um meio, exatamente. Então isso é um pilar da AMES. Mas qual só terminando lá, a intenção da AMES é que, por exemplo, tem um monitor para dar aula de esporte, tem a outro para dar aula de educação, mas como não tem pessoas, quem tem que fazer... Servir é tudo. Exatamente. Missionário é famoso eclético. Então a gente vai dar aula de futebol, a gente vai fazendo o que a gente consegue fazer. O Lula Interclasse chamando, agora o homem tá como, meu filho? Então todo sábado a gente tem a escolinha de futebol. Massa, massa. Passa mais um aí, meu lindo. Gente, eu coloquei uma frase ali que eu acho que caracteriza muito bem o que é missiologia. É uma frase de F.F. Bruce, um historiador e teólogo que foi um dos caras muito fortes na época ali com D.W. Tozer, Leonardo Ravenhill e grandes homens. Diz assim, a missiologia é uma extensão da igreja local e física. E eu fiz questão de botar essa foto de vocês aí. E pelo jeito que tá ali com aquela luz, pressupõe que não tem luz nesse lugar, né? Posso falar? Pode falar aí que eu vi a foto e falei, ixi. Essa foto aí é um projeto, né, que eu acabei desenvolvendo para esse ano. Que seria o seguinte: levar o chá de mulheres ao invés de fazer na igreja, né, onde as mulheres saíam das comunidades para ir para a igreja, numa cidade. Agora o chá vai até as mulheres. O chá vai até as mulheres, nas comunidades a quais não tem tanto acesso. E nessa daí são quantos quilômetros? 18 quilômetros. 18 quilômetros. E o que a gente fez? Reuniu a igreja, né, as mulheres da igreja, pegamos uma Kombi e fomos todo mundo para a casa dessa senhora Joelma, que é a que se batizou através da rádio. Sim. É a casa dela. Só que nesse dia faltou energia. Meu pai. Aí, mesmo assim, a gente fez o chá, terminamos, né? E foi pra cima. E essa Joelma, ela tem até uma história, né, bem interessante. Ela... Às vezes a gente ligava pra ela pra ver se ela ia pro culto, né? Que tinha que buscar ela. Aí ela falava assim, hoje não vai dar porque não tem água pra lavar o cabelo, né? Então eles não tinham acesso à água, né? E aí, graças a Deus, né? A gente conseguiu um poço pra ela. Sim. Perfuramos esse poço, deu água, né? Hoje ela tem água pra lavar o cabelo. E vai pra igreja, vai pra tudo que é canto. E logo depois a gente descobriu que ela não tinha um banheiro, né? Então, isso pra gente foi um incômodo muito grande, né? A gente saber que em uma família de 3 crianças e não tinha banheiro, né?
E a gente foi lá, conseguiu parcerias, né, com a nossa igreja, enviadora do Espírito Santo. E a gente foi lá e construiu esse banheiro para ela, né? E hoje ela tá lá, toda feliz. Aí, ó, um outro aluno aqui chamado Rafael perguntou se você tem alguma igreja lá ou já tem uma igreja local. É sua ou é local a igreja? Então, vou explicar como que funciona a AMES. A AMES, ela só sustenta o missionário no campo. Mas nós temos a igreja que nos envia para o campo. Então, quem fica responsável pelo missionário no campo é a igreja. Então, nós somos da Igreja Batista Getsemane de Vitória. Então, essa mesma igreja que a gente bota a placa lá. A gente não tem muita ligação com placa, tanto que em alguns lugares a gente coloca a Igreja Evangélica do Sertão. Mas a nossa igreja que nos enviou foi a Igreja Batista Getsemane de Vitória, Espírito Santo. Pronto. Essa Getsemane eu tinha até colocado aqui. Deixa eu ver. Eldo Russo? Esse aqui? Isso, Eldo Rousseau. Nosso pastorzão. Gente, tem um... Pode passar mais uma foto aí, querido? Essa foto do batismo, né? Eu coloquei em contraste com essa foto da casa, porque realmente quando a gente lê Atos, né? Eu creio que quem lê a Bíblia acha que tudo é muito longe, né? Nossa, só em Atos que acontecia aquelas coisas. Só em Atos que tinha batismo. Só em Atos que as pessoas iam de casa em casa. Então, quando a gente pode ter um papo assim e ver que é real, só não é romântico, mas é real, a gente percebe como que a igreja, existe 7 joelhos que não se dobraram, né? Muita gente que talvez está ouvindo, talvez pense, não, pai, só eu faço alguma coisa, eu estou sozinho na minha igreja, o que eu faço na minha vida? E não sabe que fora tem gente fazendo também, tem gente precisando de ajuda, tem gente também lutando. E aí, explicar um pouquinho sobre essa imagem, como é que foi esse batismo, quem é essa mulher? Essa é a Joelma, né, da Bíblia. Passada, isso, ela foi batizada ontem, né? Graças a Deus. E a outra foto ali é a casa da Gleice, um povoado chamado Sussuarana. Esse povoado é muito complicado de chegar nele. Tanto que quando a gente chega lá, a gente tem que deixar o carro em um local e descer de pé, porque o carro não chega. E é quanto tempo a pé? Mais ou menos. De pé uns 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Mas a gente passa uma ladeira e depois entra numa mata para chegar na casa dela. E aquela foto ali do lado, né? Ali foi um grupo que a gente fez, né? E a gente continua fazendo esse grupo aí. Mas interessante que o sertão tem 2 realidades. Se chover muito, você não entra em lugar nenhum. Nossa. E a outra realidade é que não chove muito. Quando chove... Mas também quando chove é aquela coisa exatamente. De... Acabou o trabalho ali por enquanto. Exatamente, acabou. Principalmente nesse povoado que tem ladeira, então faz ninguém aquela entra, lama, ninguém sai desse povoado. Aí tem essa dificuldade. Mas, gente, o sertão tem tudo que tem em outros lugares. Normal, né? Às vezes tem essa realidade. Não tem nada, lá tem tudo. Tem normal, tudo igual, normal. Todo lugar. Só que com seus extremos para ambas as partes, né? Exatamente. Essa parte aí dessa ação social é da AMES ou foi alguma coisa de uma outra instituição? Daqui do lado aqui da foto aqui, ó. Então, esse aí é o Instituto Águas Vivas, que é parceiro da AMES, que sustenta os 4 pilares, né? Esse é o pilar saúde. Falamos do pilar esporte, esse aí é o pilar saúde, que é essa van odontológica que vai para as comunidades para fazer esse atendimento odontológico. Todo tipo de atendimento odontológico é feito nessa van aí. Pode passar mais um, Jonathan? E é através dessa van que a gente entra em muitas casas. Sim. Porque faz o atendimento, a gente faz o cadastro dessa pessoa depois que passa a van. A gente entra em contato com elas e vai visitar elas. Naquela visita... Ali também eu gostei muito, gente, porque como a gente está falando, né? Vocês têm filho, eu também tenho 2 filhos. Todo mundo acha que filho é empecilho, né? Felizmente, nosso século aprendeu que filho... Por mais que a gente tenha uns que são agitados, dá trabalho, né? Filho dá trabalho. Mas tem gente que leva como maldição. Como algo que é perigoso, algo que vai acabar com a sua vida, estragou a sua vida. E vocês são 2 missionários no campo e tem um filho. E tá aí, nada impediu até hoje, né? Há 2 anos, né? Que tá com ela de continuar o projeto. E essas crianças aí fazem parte dessas igrejas locais? Como é que funciona com crianças? Quando vocês acham uma criança na comunidade, tem algum projeto para elas?
Então, específico. Thaís vai falar sobre esse projeto aí. Esse projeto aí era o EBD Kids. A gente fazia domingo pela manhã. Era um projeto que a gente tinha, né, para trabalhar com as crianças. Hoje ele está um pouco parado, né? Para manter essa programação, a gente precisaria de verba. Entendi. Né? Porque as crianças chegavam lá cedo, né? E aí a gente precisaria servir alguma coisa para elas, né? Porque as crianças do sertão, elas têm uma realidade diferente daquelas crianças da cidade, né? Querendo ou não, assim, né? E às vezes, né, dizer para os irmãos que qualquer coisinha que a gente for fazer uma programação nessas comunidades carentes, você precisa levar alguma coisa. Claro, você precisa claro. servir alguma coisa. Ainda mais se for passar um longo tempo, né? Fica Então, difícil. precisa desse recurso. Querendo ou não, precisamos desse recurso, né? E muitas vezes a gente não consegue, né? A gente também faz trabalho com cesta básica, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem um atendedor, né? De um supermercado, né? O dono do supermercado, ele disponibiliza um valor pra gente estar fazendo essas cestas básicas, né? Quando a gente não tinha ele, a gente recorria aos amigos do seminário. Sim. Né? Falava com um aqui, pedia outro ali, a gente conseguia para manter, né? Então, hoje, tudo precisa de um recurso, né? É igual mesmo, vou falar do chá, né? A gente conversando com os amigos de Vitória, e ele me perguntou, quanto que você precisa para fazer um chá? Eu falei, X. Aí ele, não, isso não é possível. Não é possível, porque aqui por menos de R$1.000 não dá pra fazer nada. Eu falei, meu irmão, se você me der R$1.000 é passar um mês de banquete. Mas se você me der R$100, eu garanto pra você que eu faço um lanche, uma lembrancinha, uma decoração. Mas diferente. Por quê? É aquilo que Thaís, que eu tava falando, né? É um recurso pequeno pra fazer o EBD Kids. Aí você tem mais um recurso pequeno para comprar a Bíblia. Tem mais um recurso pequeno para fazer a cela. E então são recursos pequenos, mas são vários. Mas o montante dá um valor. Sim. Que acaba crescendo, né? E junto com esse EBD Kids, né, a gente desenvolveu um projeto chamado Abraço Sertanejo. Né? Ele ainda tá ali paradinho um pouquinho, né, por enquanto, por conta disso. Que seria mais para levantar mantenedores, né, por conta disso. Porque muitas dessas crianças que vão para EBD é aquelas que não têm o que comer dentro de casa, né? Aquelas que estão passando necessidade, não têm o que vestir. Então, assim, é dolorido, entendeu? De você ver as crianças passando por isso e muitas vezes você não consegue, né, fazer por elas, né? Então, o único modo que você tem é dar o amor e o carinho que você tem. Claro. Né? Então, a gente está passando pelas mesmas realidades, vamos dizer assim. Mas a gente tenta o máximo possível que a gente puder fazer com elas, a gente faz. Mas o principal é sempre colocar princípios, né? Porque a gente vê que o sertão, ele não é um trabalho imediato. Ele não é. Ali, né, a gente fala, para a cidade, as pessoas pensam o catolicismo como algo não tão desafiador. Só mais um, né? Mais um no meio de vários. Mas no sertão, não. Eles foram primeiro a chegar, né? Tem diversas coisas ali no catolicismo, né? Eles não nos recebem, né? Então, tem essa barreira muito forte o catolicismo, né? Então, quando a gente encontra um católico que ainda nos recebe, fala assim, não, pode entrar, se for para falar de Deus, eu quero ouvir. Massa. Então, isso é muito bom. Mas tem aqueles que não recebem. Tem comunidade que a gente conseguiu entrar esse ano, por a comunidade ser católica e não permitir que a gente entrasse. Entendeu? Então, é muito forte para você entrar com o cristianismo, de apresentar Jesus para aquelas pessoas, né? Tem mesmo nessa caravana, perguntaram para a senhora já ouviu falar de Jesus? Ela falou bem assim, ele passou aqui ontem. Aí ela falou assim, o missionário perguntou, mas ela passou aqui ontem, Jesus? Passou Jesus. Aí foi explicar, era um rapaz de lá que se chama Jesus. É um entregador de pizza. Jesus está diferenciado. Aí que foi explicar pra ela e ela nunca tinha ouvido falar de Jesus, a não ser aquele rapaz que era Jesus. O nome dele é Jesus. Então, isso é muito forte. Muito forte. E é sempre isso, né? A gente fala, não tem como você
ministrar o evangelho para essas crianças e não suprir as necessidades delas. Queridos, realmente eu sempre falo no programa que sempre quando a gente vai falar sobre Bíblia, alguma coisa, parece que o relógio é contra nós. Então, felizmente o programa chega ao seu fim, né? Infelizmente meus amigos aqui também tá longe. Então, é uma vez na vida, e essa foi uma vez na vida. Novamente a gente se viu depois de que já tinha passado uns 3 anos? Acredito que mais 4, né? Uns 4 aninhos a gente pôde se ver. Então, vocês aí não vão estar no resto da noite e do dia com eles, né? Mas eu vou estar curtindo mais um pouquinho. Mas, gente, eu queria deixar uma frase que tá aí para vocês no slide, que é assim, ó. Henry Martin, um grande filósofo aí e teólogo do cristianismo, ele diz: Espírito de Cristo, ele é o espírito de missão. E quanto mais próximos estivermos dele, mais nos tornaremos missionários, com maior intensidade. Ou seja, quanto mais você está perto de Cristo, mais entende que ser missionário não é além mar. Eu acho que ficou bem claro isso aqui. E só uma breve história para a gente finalizar. Havia um homem indígena de uma tribo na Nova Guiné, fazendo uma entrevista, né, com um jornalista. E o jornalista, muito nervoso, né, incrédulo, disse assim: eu sinceramente não estou vendo o que essa biblinha fez com vocês, não. Ele: olha, eu não sei o que ela fez, mas há 1 ano atrás a gente cortaria a sua cabeça. Ou seja, o caráter foi mudado, as práticas foram mudadas, e aqui está uma história clara de uma história que tá bem pertinho da gente. O sertão não é a 2, 10 mil quilômetros depois, não. Tá bem pertinho, tá bom? Por mais que você mora em outro lugar do Brasil, ainda assim está no nosso país, está no nosso convívio. Então, se você quer fazer parte disso, deixa o Pix aí, meu lindo. Onde que a gente pode contribuir, como que a gente pode ajudar? Fala para esse povo bonito aí. Então, Abraço Sertanejo é um dos nossos projetos e que a gente normalmente recolhe doações. É o e-mail abraçosertanejo@gmail.com. Vocês podem estar entrando no Instagram e o Pix é o próprio Gmail também. Perfeito. Então vocês aí anotem, fiquem ligadinhos. Não é só questão de dar, gente, financeiramente falando. Entenda, missão já era para estar no coração de muito crente. Não aprendemos isso na igreja, infelizmente. Mas essa desculpa já era, e como sempre falo pra gente finalizar, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Aquele beijo, foi sempre uma honra. Até segunda-feira que vem. Deus abençoe. Espero vocês até lá. Valeu!